Você já se sentiu sozinho em sua missão, enfrentando desafios que parecem intransponíveis? Conheça a história de Jeremias, o profeta das lágrimas, um verdadeiro mensageiro de Deus que enfrentou oposição e sofrimento, mas nunca perdeu a fé. Acompanhe sua jornada e descubra o que podemos aprender com sua resiliência e determinação. A Bíblia está repleta de figuras inspiradoras que enfrentaram grandes adversidades em nome de sua fé. Entre eles, Jeremias se destaca como um dos profetas mais corajosos e resilientes. Conhecido como o profeta chorão, ele viveu num período tumultuado da história de Judá, constantemente desafiando reis e sacerdotes com mensagens impopulares, mas divinamente inspiradas. Sua história não é apenas um relato de sofrimento, mas um testemunho poderoso de dedicação e perseverança. Vamos explorar como Jeremias conseguiu manter sua fé e cumprir seu chamado, mesmo quando tudo parecia perdido. Jeremias foi chamado por Deus ainda jovem, em um momento crucial para o povo de Judá. Imagine-se sendo escolhido para uma missão que você sabe que será repleta de desafios e sofrimento. Como você reagiria? Antes de te formar no ventre, eu te conheci. Deus disse a Jeremias, mostrando que sua missão estava predestinada. Apesar de suas inseguranças, Jeremias aceitou seu papel, assim como muitos de nós devemos enfrentar nossos próprios chamados, mesmo sem entender completamente o plano maior. Você já se sentiu chamado para algo maior, mas hesitou? Pense nas palavras de Deus a Jeremias e como elas podem se aplicar à sua vida. Ao aceitar seu chamado, Jeremias se viu diante de uma tarefa monumental: alertar o povo de Judá sobre a iminente destruição devido à sua persistente desobediência a Deus. Imagine-se na posição de Jeremias, enfrentando uma nação inteira que se recusa a ouvir. Ele teve que superar seu próprio medo e insegurança. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança, protestou ele. Mas Deus respondeu: não digas, eu sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Este diálogo entre Deus e Jeremias nos ensina sobre a confiança e obediência que são necessárias quando aceitamos um chamado. Jeremias foi fortalecido por Deus, que tocou sua boca e colocou suas palavras nela. Assim, Jeremias estava equipado não apenas com uma missão, mas com a autoridade divina para cumpri-la. Você já enfrentou situações em que se sentiu inadequado, mas encontrou força em algo maior que você mesmo? À medida que Jeremias começou a profetizar, ele encontrou oposição e incompreensão. Muitas vezes ele se sentiu isolado, mas permaneceu fiel, falando contra os falsos profetas que contaminavam a fé do povo com mentiras confortáveis. A coragem de Jeremias nos desafia a sermos honestos mesmo quando a verdade é impopular. Como você reage diante de situações que exigem que fale a verdade, mesmo sabendo que pode não ser o que as pessoas querem ouvir? O exemplo de Jeremias pode servir como encorajamento para manter sua integridade. Jeremias também experimentou momentos de desânimo profundo, chegando a amaldiçoar o dia em que nasceu. Contudo, em meio à sua dor, ele nunca deixou de expressar seus sentimentos a Deus, mostrando a importância de ser honesto sobre nossas lutas espirituais. Essa relação íntima com Deus o sustentou através de todas as provações, algo que todos podemos buscar em nossas próprias jornadas de fé. Ao refletir sobre a vida de Jeremias, pergunto: como você mantém sua fé viva em tempos de dificuldades? O que você pode aprender com a vulnerabilidade e honestidade de Jeremias em suas orações? Se desejar continuar mergulhando na incrível jornada de Jeremias, você está no caminho certo. A história dele nos oferece lições preciosas sobre fé, perseverança e o poder da verdade. Vamos seguir explorando essa narrativa rica e cheia de ensinamentos. Ao prosseguir com sua missão, Jeremias enfrentou uma dura realidade. Sua mensagem profética não seria apenas ignorada, mas também abertamente rejeitada pelas pessoas que ele tentava salvar. O povo de Judá estava confortável em sua desobediência, e a mensagem de Jeremias era vista como uma ameaça ao seu modo de vida. Imagine o desafio de Jeremias. Ele estava sendo instruído a falar contra sua própria nação,
alertando-a sobre a destruição iminente como consequência de seus pecados. O profeta sabia que sua mensagem não seria bem-vinda, mas a fidelidade ao seu chamado o impeliu a seguir adiante. Cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Deus ordenou, garantindo-lhe que não precisava temer a oposição do povo, pois ele estaria com Jeremias para fortalecê-lo. Jeremias enfrentou não apenas a rejeição do povo comum, mas também a hostilidade dos líderes religiosos e políticos. Sua insistência em pregar a verdade o colocou em conflito direto com os poderosos. Muitas vezes, ele era ridicularizado e tratado com escárnio, mas sua convicção permanecia inabalável. Esse tipo de resistência é algo que muitos de nós enfrentamos em nossas próprias vidas, quando seguimos um caminho que os outros não compreendem ou não aceitam. Você já esteve em uma posição em que precisava defender algo em que acreditava, mesmo quando todos ao seu redor estavam contra você? Jeremias nos mostra que, embora a rejeição possa ser dolorosa, a integridade e a convicção são fundamentais para cumprir uma missão maior. Em um de seus momentos mais difíceis, Jeremias foi preso e colocado em um calabouço, apenas para continuar alertando sobre a destruição iminente. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes, disse Deus a Jeremias, oferecendo-lhe conforto e segurança em meio à escuridão de sua cela. O que você faz quando tudo parece estar contra você? Onde você encontra esperança e força para continuar? Pense em Jeremias que, mesmo no calabouço, encontrou em Deus a força necessária para seguir adiante. Jeremias também nos ensina sobre a importância da persistência e da fé inabalável. Ele não apenas profetizou destruição, mas também esperança e restauração, prometendo que Deus traria o povo de volta após o exílio. Essa dupla mensagem de julgamento e esperança é um lembrete poderoso para nós. Mesmo em meio à adversidade, há sempre a promessa de redenção. O que motiva você a continuar avançando, mesmo quando o caminho parece difícil e o futuro incerto? Que lições da vida de Jeremias podem inspirar sua própria jornada de fé? Vamos prosseguir adiante nessa exploração, pois a história de Jeremias continua a revelar profundos insights espirituais e lições valiosas. Apesar de sua firmeza perante a rejeição externa, Jeremias enfrentava uma batalha interna constante. Havia momentos em que ele sentia o peso esmagador de sua missão, questionando seu próprio propósito e a aparente indiferença de Deus diante de tanto sofrimento. Jeremias se tornou um reflexo de nossa própria humanidade, mostrando que mesmo os mais devotos podem ter dúvidas e lutas internas. Porque o meu caminho é como um deserto e porque minha alma não encontra descanso, Jeremias clamava em suas orações, revelando a profundidade de seu desespero. Esse questionamento nos é familiar, especialmente em momentos em que nos sentimos desamparados. No entanto, perceber que Jeremias, um grande profeta, também enfrentou tais conflitos, nos mostra que a dúvida não diminui nossa fé, mas sim pode fortalecê-la quando buscamos respostas em Deus. Você já experimentou momentos de dúvida ou desânimo em sua vida de fé? Como você os enfrentou e que aprendizados tirou dessas experiências? Jeremias expressava sua angústia a Deus, demonstrando uma relação íntima e verdadeira com o Criador. Ele não escondia sua dor, mas a colocava diante de Deus, mostrando que podemos e devemos levar nossas preocupações mais profundas ao Senhor. Em resposta, Deus frequentemente renovava sua promessa de apoio e proteção, reforçando que Ele estava sempre presente, mesmo quando parecia silencioso. Na vida moderna, muitos de nós podemos sentir essa desconexão ou a ausência de respostas rápidas às nossas súplicas. No entanto, através de Jeremias, aprendemos que a perseverança na busca por Deus, mesmo em meio a dúvidas, é o caminho para encontrar paz e entendimento. Este profeta nos encoraja a continuar orando e buscando, sabendo que Deus ouve e responde, ainda que não da maneira ou no tempo que esperamos. Como você mantém sua conexão espiritual forte, especialmente quando enfrenta desafios que testam sua fé? O exemplo de Jeremias pode servir como uma guia valiosa. Além das lutas internas, Jeremias também experimentou momentos de profunda solidão.
Isolado por sua mensagem impopular e pela hostilidade daqueles ao seu redor, ele encontrou conforto na certeza de que sua missão tinha um propósito maior. Essa compreensão de que ele era parte de algo muito mais grandioso o ajudou a suportar a solidão e a continuar avançando. Quando você se sente sozinho em sua jornada, onde encontra força e apoio? Como a história de Jeremias pode inspirar-lhe a ver além das dificuldades do momento presente? Enquanto continuamos explorando essa narrativa poderosa, seguimos aprendendo não só sobre Jeremias, mas sobre nós mesmos e nossas próprias jornadas espirituais. A história de Jeremias é uma prova de que perseverança é um componente crucial para o cumprimento de um chamado. Sua dedicação inabalável à missão conferida por Deus, apesar da perseguição e do sofrimento, serve como inspiração para todos nós. Jeremias foi submetido a inúmeras adversidades. Foi insultado, acusado de traição e até mesmo ameaçado de morte. No entanto, ele continuou a pregar a palavra de Deus com coragem e determinação. Imagine-se no lugar de Jeremias. Você está proclamando uma mensagem impopular em um ambiente hostil. Como você reagiria diante de tanta oposição? Jeremias nos mostra que, ao invés de ceder à pressão, devemos firmar nossas convicções e buscar força nas promessas de Deus. Correram atrás de minha vida como um pássaro perseguido, mas Deus é meu refúgio e fortaleza. Poderia ser seu pensamento silencioso. Você já enfrentou desafios que testaram não apenas suas habilidades, mas também sua vontade de continuar? Como você encontrou forças para seguir em frente? Jeremias oferece uma lição profunda sobre a importância da resistência. Ele não apenas suportou a adversidade, mas encontrou nela uma oportunidade de aprofundar sua fé e confiança em Deus. Sua vida nos ensina que a verdadeira perseverança não é apenas continuar em face das dificuldades, mas aprender e crescer através delas. Este é um modelo inspirador para qualquer um que enfrenta obstáculos em sua própria jornada. A mensagem de Jeremias também incluía esperança. Ele profetizou não só sobre a destruição iminente, mas também sobre a eventual restauração de Judá. Eu os restaurarei, e eles voltarão para mim, prometeu Deus através de Jeremias, ressaltando que mesmo as situações mais desesperadoras contêm a semente da renovação e da graça divina. Esta visão de esperança é vital para manter a perseverança durante tempos difíceis. Como você mantém a esperança viva em sua vida, especialmente quando enfrenta situações que parecem sem solução? O que a vida de Jeremias lhe ensina sobre transformar a adversidade em esperança? A história de Jeremias nos convida a refletir sobre nossa própria capacidade de perseverar. Independentemente das circunstâncias, sempre há uma oportunidade de encontrar força em nossa fé e propósito em nosso sofrimento. Esse reconhecimento pode ser o início de uma transformação pessoal que nos aproxima de nossos objetivos e de nossa missão divina. Qual é a sua missão ou chamado? E como a história de Jeremias pode inspirar-lhe a cumpri-la com resiliência e fé renovada? Ao prosseguirmos nesta análise detalhada, mergulharemos ainda mais fundo nos eventos que moldaram a vida de Jeremias e que continuam a ressoar como lições poderosas para nós. Jeremias destacou-se como uma voz solitária de aviso em um tempo em que a maioria preferia ignorar a verdade. Sua missão era clara: alertar o povo de Judá sobre as consequências de sua desobediência e idolatria. No entanto, não era uma tarefa fácil, pois ele enfrentava um público que estava confortável em sua rebeldia. A realidade de ser uma voz solitária em uma multidão que não quer ouvir é um tema que ressoa profundamente em muitos de nós. Assim diz o Senhor Deus: clame em voz alta, não te detenhas. Jeremias proclamava, sabendo que sua mensagem era a verdade de Deus, mesmo que poucos estivessem dispostos a escutá-la. Ele nos ensina que o compromisso com a verdade é vital, mesmo quando estamos sozinhos em nossa convicção. Você já se encontrou em uma situação onde era a única pessoa defendendo o que acreditava ser certo? Como você encontrou coragem para manter sua posição? Jeremias foi frequentemente ridicularizado e rejeitado por aqueles que ele tentava alertar. Sua determinação em continuar falando a verdade, independentemente das consequências, é um testemunho de sua fé e coragem. Tentarão te calar, mas não prevalecerão.
porque eu sou contigo, prometeu Deus a Jeremias. A coragem para falar a verdade, mesmo quando é impopular, é uma qualidade que todos podemos admirar e buscar em nossa própria vida. Jeremias sabia que sua mensagem era vital para o futuro de Judá, e ele não permitiu que a rejeição dos outros o dissuadisse de seu propósito. Como você pode aplicar a coragem de Jeremias em sua própria vida? Quais são as verdades que você sente que precisa defender, mesmo quando isso for difícil? Além de ser uma voz de aviso, Jeremias também oferecia um caminho de retorno ao arrependimento e à reconciliação com Deus. Ele nunca perdeu a esperança de que o povo pudesse mudar seus caminhos, e suas mensagens frequentemente incluíam promessas de restauração para aqueles que se voltassem para Deus. Essa combinação de advertência e esperança é um poderoso lembrete de que a mudança sempre é possível, não importa quão distante tenhamos nos afastado. Que mudanças você gostaria de promover em sua vida ou em sua comunidade? Como a história de Jeremias pode servir como um guia para incentivar essas transformações? A história de Jeremias nos encoraja a não desistir. Mesmo quando nossa mensagem não é bem recebida ou compreendida, sua vida é um exemplo de compromisso indomável com a verdade e de uma esperança inflexível na redenção. Assim como muitos profetas antes dele, Jeremias enfrentou a rejeição não apenas da população em geral, mas também das autoridades religiosas e políticas de sua época. Sua mensagem, que era uma chamada urgente ao arrependimento e à fidelidade a Deus, colidia com os interesses daqueles que preferiam manter o status quo. Ser rejeitado é, muitas vezes, uma experiência dolorosa, mas Jeremias nos mostra como encontrar propósito na adversidade. Imagine estar em uma posição onde suas palavras são constantemente distorcidas e você é visto como um inimigo por aqueles que deveriam ser seus aliados. Jeremias foi preso, colocado no tronco e até jogado dentro de um poço lamacento para morrer. No entanto, sua fé permaneceu inabalável. O Senhor está comigo como um poderoso valente, ele afirmava, encontrando em Deus a força que os homens tentavam lhe tirar. Já se sentiu isolado por defender algo em que acredita? Como você lida com a rejeição e encontra força para continuar? Apesar das provações, Jeremias nunca deixou de transmitir as mensagens que Deus lhe confiava. Ele nos ensina que a verdadeira fé e compromisso com a verdade muitas vezes envolvem sacrifício pessoal. A experiência de Jeremias serve como um lembrete de que, embora possamos enfrentar oposição, estamos sempre acompanhados por um propósito maior. A capacidade de Jeremias de resistir à oposição e ao isolamento destaca um aspecto crucial de sua missão: o compromisso com a verdade, mesmo em face da adversidade. A rejeição que ele enfrentou não era apenas um reflexo do desagrado humano, mas também uma confirmação de que sua mensagem estava tocando em pontos sensíveis, desafiando o povo a reavaliar suas vidas. Como você pode se manter firme em sua missão, mesmo quando enfrenta resistência? Que estratégias você pode adotar para fortalecer sua resiliência? No entanto, em meio à rejeição, Jeremias também experimentou momentos de renovação e confirmação de sua missão. Através de suas orações sinceras e sua fé inabalável, ele encontrou conforto e encorajamento para continuar falando, mesmo quando parecia que ninguém estava ouvindo. Que papel a oração e a reflexão têm em sua vida ao enfrentar desafios? Como você pode usá-las para buscar força e orientação em tempos de adversidade? Jeremias nos convida a refletir sobre a importância de permanecer fiel a nossos princípios, independentemente das circunstâncias. Sua vida é uma poderosa ilustração de como enfrentar o isolamento e a rejeição com fé e determinação inabaláveis. A mensagem de Jeremias, apesar de suas advertências severas, nunca foi desprovida de esperança. Ele acreditava firmemente que Deus não apenas alertava seu povo sobre as consequências de seus pecados, mas também oferecia a promessa de renovação e restauração. Mesmo quando tudo parecia perdido, Jeremias falava de uma nova aliança e de um futuro em que o povo de Deus seria restaurado. Durante o cerco de Jerusalém, quando a destruição parecia inevitável, Jeremias comprou um campo em Anatote. Este ato foi um símbolo poderoso e profético da esperança futura.
Porque assim diz o Senhor: certamente ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Este gesto mostrou que, apesar das circunstâncias sombrias do presente, havia confiança em um futuro promissor. Como você pode encontrar esperança em meio aos desafios? Que ações simbólicas você poderia tomar para representar sua fé em um futuro melhor? Jeremias nos ensina que a verdadeira esperança não é uma negação das dificuldades, mas a coragem de acreditar em possibilidades maiores que os problemas presentes. Ele viveu e pregou em um tempo de grande tumulto, mas nunca perdeu de vista a promessa divina de restauração. Essa perspectiva é um convite para que todos nós mantenhamos a esperança viva, mesmo em meio às dificuldades mais intensas. A visão de Jeremias de uma nova aliança, em que a lei de Deus seria escrita no coração das pessoas, redefiniu o relacionamento do homem com o divino. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, prometeu Deus através de Jeremias, prenunciando um tempo de proximidade e intimidade espiritual renovada. Este conceito é fundamental para muitos hoje, que buscam uma conexão espiritual mais profunda e pessoal. De que maneiras você pode aprofundar sua conexão espiritual e abraçar a esperança de um futuro mais brilhante? Como a mensagem de Jeremias pode incentivar essas práticas em sua vida? Jeremias é um exemplo poderoso de como a esperança pode ser uma força transformadora. Sua vida e suas palavras continuam a inspirar aqueles que enfrentam desafios, lembrando-nos de que a esperança é uma âncora poderosa em tempos de tempestade. O que você pode fazer hoje para alimentar a esperança em sua vida e na vida daqueles ao seu redor? Como você pode ser um mensageiro de esperança, como Jeremias foi, em seu próprio contexto? À medida que seguimos explorando a jornada de Jeremias, continuamos a descobrir lições valiosas sobre fé, perseverança e a promessa de um futuro melhor. Um dos aspectos mais notáveis da profecia de Jeremias é sua visão de uma nova aliança entre Deus e seu povo. Esta promessa representava um raio de esperança em meio ao caos e à destruição iminente. Jeremias falou de uma aliança que não seria como a anterior, quebrada repetidamente pelo povo, mas uma que seria escrita nos corações dos homens. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Esta nova aliança prometia uma relação mais íntima e pessoal com Deus, onde cada indivíduo teria a lei gravada em seu coração. Este conceito revolucionário transformou a perspectiva espiritual do povo, oferecendo um futuro de restauração e redenção. Como você interpreta a ideia de ter a lei de Deus escrita em seu coração? De que forma isso pode influenciar suas ações e decisões diárias? A promessa de Jeremias não apenas confortava os corações dos que viviam em desespero, mas também instilava um senso de responsabilidade pessoal e espiritual. Ao invés de depender de rituais e sacrifícios externos, a nova aliança exigia uma transformação interior, uma renovação que começava no coração e se manifestava na vida diária. Esse chamado à mudança interior é um lembrete poderoso para nós hoje. Ele nos desafia a olhar para além das aparências externas e a cultivar uma espiritualidade autêntica que reflete um relacionamento genuíno com o divino. Este é um convite à introspecção e à busca por uma fé que transforma não apenas nossas vidas, mas também as daqueles ao nosso redor. Que passos você pode tomar para aprofundar sua espiritualidade e viver de acordo com esse princípio de uma nova aliança? Como você pode permitir que essa transformação interior guie suas ações? Além disso, Jeremias profetizou o retorno do exílio, quando Deus traria seu povo de volta à sua terra, como um pastor reunindo suas ovelhas. Esta imagem pastoral de cuidado e proteção era um consolo para aqueles que se sentiam perdidos e abandonados. Eu os levarei de novo para a terra que dei a seus antepassados, afirmou Jeremias, assegurando-lhes que não estavam esquecidos. Como você pode aplicar estas promessas de esperança e restauração em sua própria vida? Que áreas necessitam de cura e renovação? A mensagem de Jeremias sobre a nova aliança e a promessa de restauração continua a ressoar como um chamado à transformação e à esperança. Ele nos ensina que, mesmo em tempos de tribulação, a renovação é possível através de uma conexão mais profunda e sincera com Deus. Jeremias enfrentou uma das tarefas mais desafiadoras que um profeta poderia ter:
mudar corações endurecidos e mentes obstinadas. Sua mensagem era clara. Chamava o povo ao arrependimento e à renovação espiritual, mas ele encontrou resistência em cada esquina. É um lembrete de que muitas vezes o maior obstáculo para mudanças significativas não está nas circunstâncias externas, mas dentro de nós mesmos. A resistência do povo de Judá à mensagem de Jeremias é um reflexo de como muitas pessoas reagem quando confrontadas com a necessidade de mudança. Eles têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Alertava Jeremias, descrevendo uma cegueira espiritual autoimposta. Essa recusa em reconhecer a verdade e ajustar seu comportamento levou a consequências devastadoras para Judá. O que impede você de aceitar e implementar mudanças necessárias em sua vida? Como você pode superar essa resistência interna para permitir a transformação? Apesar da relutância do povo, Jeremias continuou a ser uma voz de insistência por reforma e renovação. Ele sabia que verdadeiras mudanças exigem tempo, paciência e uma disposição genuína para ouvir e agir. Esse compromisso inabalável com a verdade serve como um guia poderoso para todos nós que nos esforçamos para promover mudanças positivas em nossas próprias vidas ou comunidades. Mesmo quando parecia que ninguém estava ouvindo, Jeremias não desistiu de sua missão. Disse-me, pois, o Senhor: não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar. Deus lhe assegurou. Essa promessa divina sustentou Jeremias, lembrando-nos de que, mesmo quando nossos esforços parecem fúteis, há sempre um propósito maior em ação. Como você pode aplicar a persistência de Jeremias em suas próprias tentativas de efetuar mudanças? Que promessas ou princípios você se apega para sustentar seus esforços? A história de Jeremias também nos adverte sobre os perigos de uma complacência espiritual. Quando nos tornamos resistentes à transformação, arriscamos perder as oportunidades de crescimento e renovação que Deus nos oferece. Jeremias nos encoraja a estar sempre abertos à introspecção e ao crescimento espiritual. Que áreas de sua vida precisam de atenção e renovação espiritual? Como você pode trabalhar para superar a complacência e abraçar a mudança? A vida e o ministério de Jeremias deixaram um legado duradouro de fé e coragem que continua a inspirar gerações. Mesmo enfrentando adversidades aparentemente insuperáveis, Jeremias permaneceu fiel à sua missão, demonstrando que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a determinação de agir apesar dele. Sua história é uma poderosa lembrança de que a fé é uma força capaz de transformar o mundo ao nosso redor. Jeremias é frequentemente lembrado como o profeta das lágrimas, mas suas lágrimas não eram de fraqueza. Elas representavam uma profunda compaixão e um amor inabalável por seu povo, mesmo quando eles estavam em erro. Essa empatia fazia parte de sua força, mostrando-nos que o verdadeiro serviço está enraizado no amor e na compaixão pelos outros. Como você pode aplicar essa mesma compaixão e empatia em sua vida diária? De que maneira sua fé impulsa ações que impactam positivamente aqueles ao seu redor? Além disso, o legado de Jeremias nos ensina sobre a importância de ser fiel à verdade, mesmo quando ela é impopular. Em tempos em que a verdade pode ser distorcida, Jeremias nos encoraja a permanecer firmes em nossos princípios e a falar com integridade. Não tenhais medo dos seus rostos, porque eu sou contigo para te livrar. Deus afirmou a Jeremias, sublinhando a importância de confiar na proteção divina quando enfrentamos resistência. De que maneira você é chamado a ser uma voz de verdade em sua comunidade? Que passos pode dar para garantir que sua mensagem seja ouvida com clareza e amor? A perseverança de Jeremias é talvez uma das lições mais inspiradoras que podemos tirar de sua vida. Ele nos mostra que, mesmo quando nossos esforços parecem não ter impacto imediato, é importante continuar, sabendo que nosso trabalho não é em vão. Ademais, Jeremias nos lembra que, enquanto fazemos nossa parte, Deus está silenciosamente trabalhando por trás das cenas, preparando o caminho para a restauração e a renovação. Como você pode manter a fé e a motivação, mesmo quando os resultados não são imediatos? Que práticas você pode adotar para ajudar a sustentar seu espírito e persistência?
Por fim, a promessa de uma nova aliança, em que todos conhecerão a Deus e estarão em um relacionamento direto com Ele, continua a ser uma fonte de esperança para muitos. Essa visão de um futuro onde a justiça e a paz prevalecem nos encoraja a continuar trabalhando por um mundo melhor. Cada um de nós contribuindo para esta visão, com pequenas ações diárias de bondade e verdade. Que legado você deseja deixar para o mundo? Como a história de Jeremias pode inspirar suas ações e escolhas diárias para criar um impacto duradouro? Com essas reflexões, concluímos a exploração da jornada de Jeremias. Que sua vida continue a inspirar fé, coragem e um compromisso inabalável com a verdade em todos nós. Jeremias nos mostra que, embora mudar corações seja uma tarefa árdua, é fundamental para a verdadeira transformação espiritual. Sua perseverança e fé inabalável permanecem como um farol, incentivando-nos a continuar trabalhando pela mudança, mesmo quando enfrentamos resistência. Se esta jornada pela vida e ensinamentos de Jeremias trouxe inspiração e reflexão, não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdos que explorem histórias bíblicas e seus impactos no mundo de hoje. Deixe um comentário compartilhando suas impressões e insights sobre Jeremias e como essa narrativa ressoou em sua própria vida. Sua participação é fundamental para continuarmos a explorar e compartilhar essas histórias transformadoras com mais pessoas. Espero que tenham gostado de conhecer mais sobre as provações enfrentadas por Jeremias, um verdadeiro mensageiro de Deus. Fiquem ligados para os próximos vídeos e até a próxima.